Uma das experiências mais frequentes que atestam a vibração do selo da serpente entre os quins planetários tem sido a observação do corpo em relação aos seus cuidados e prazeres. Os 10 portais de ativação galáctica desta onda encantada da serpente tratam da fecundação do Tzolk'in no tempo da Terra, tecendo assim o sincronário das 13 luas. A Terra, por sua vez, responde com suas 4 estações geradoras e regeneradoras da vida. O Carnaval tem em suas origens, antes da adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano, os festivais e rituais que muitas culturas pagãs na Europa celebravam durante o período que antecede a Páscoa cristã. Essas celebrações estavam frequentemente ligadas ao ciclo agrícola e à chegada da primavera, marcando o fim do inverno e o renascimento da natureza. O carnaval moderno, especialmente em lugares como Brasil e Grécia, mantém vivas muitas das tradições associadas às festas dionisíacas. É uma celebração da vida, da música, da dança e da liberdade, onde as pessoas se permitem temporariamente escapar das restrições sociais e se entregarem ao prazer e à alegria. A atmosfera festiva, os desfiles coloridos, as máscaras e fantasias extravagantes e o consumo abundante de alimentos e bebidas estão todos enraizados na tradição dionisíaca de celebrar a vida de maneira exuberante e indulgente. Corpo e sexualidade é o tema moderno do carnaval atual e é também o tema do selo da serpente. A onda encantada da serpente se inicia hoje por um período de 13 dias e neste vídeo você vai saber o que o tempo nos informa a respeito dessa força vital do instinto da natureza que garante a sobrevivência da vida e da espécie humana na Terra. Que você ficou aí. Quero saudar hoje os novos seguidores, especialmente nesse dia que nós estamos iniciando um castelo, uma onda encantada, no dia de Iemanjá, a rainha das águas, das nossas emoções, e numa mudança de fase de lua. Estamos na lua minguante do Sol em Aquário, que prepara a lua nova do Sol em Aquário, ou seja, o início da lunação de Aquário. E vamos dar uma olhadinha nessa onda encantada da serpente. Uma onda encantada é um período de 13 dias, que equivale mais ou menos ao que a gente entende como uma semana no calendário gregoriano. Mas é um período de 13 dias que tem uma orientação, início, meio e fim, para a gente trabalhar uma faceta do nosso ser. E a onda encantada da serpente, ela traz a questão do nosso corpo, da força vital do nosso corpo, do nosso instinto, da nossa ação de sobreviver sobre a face da Terra, graças ao nosso instinto e graças à nossa força vital, que é também a nossa Kundalini, que é responsável pela nossa sexualidade. E a nossa sexualidade é sagrada porque ela é uma prática divina que garante a manutenção da espécie no nosso planeta. Então essa força não é pouca coisa não. E ela está acontecendo justamente nas festividades do Carnaval, na festa da carne, na festa do prazer, da alegria, da liberdade, da soltura, muitas vezes até da bebedeira, né? Uma festa dionisíaca também, que coloca a gente num transe, e tudo isso é muito sincrônico com o que representa a serpente e esses 13 dias. Então essa análise vai ser uma análise que vai colocar a gente para refletir sobre muita coisa. A primeira coisa que eu queria destacar é que o carnaval, dentro do calendário gregoriano, ele ganhou uma conexão que leva a gente a pensar em libertinagem, ao invés da sua origem, que é a celebração da chegada da primavera. No inverno, aquele inverno muito
duro, muito escuro, né? Eu morei na Inglaterra. Na Inglaterra, no inverno, você tem 6 horas de luz. O dia amanhece às 9 da manhã e começa a escurecer às 3 da tarde. E o calendário, o falso calendário gregoriano, é um calendário que veio da Europa, veio de lá, dessa cultura que todos nós aqui temos descendência. Então, quando chegava a primavera, era o momento de se plantar, era alegria, o dia voltava, a luz voltava, e era o momento de se plantar para poder colher o alimento que ia garantir a vida no inverno. Então era uma grande festa. É daí que vem o carnaval. Essa festa pagã, ela celebrava um ritual de conexão com o tempo natural da Terra. Então a gente vê, por exemplo, Stonehenge, Machu Picchu, eram lugares em que as rochas eram organizadas de tal forma que informassem para aquele povo o momento exato para se começar o plantio. Quando o sol chegasse naquela pedra ou quando o sol encaixasse naquele portal, era o momento de mudança de estação e, portanto, de se preparar as sementes para se plantar o alimento que iria garantir a sobrevivência daquela tribo, daquele povo. Então, a primeira reflexão que eu quero que você faça nessa onda da serpente é o quanto nos afeta nós seguirmos um calendário que é completamente desconectado da natureza. O falso calendário gregoriano foi criado para que nós pagássemos impostos. Ele tem, por exemplo, 12 meses. O sincronário da paz, que você está começando a seguir agora, ele tem 13 luas. Lua é o nome que nós damos ao mês. Mas não é 13 luas porque alguém achou legal ser 13. É porque a Lua dá 13 voltas em torno da Terra, enquanto a Terra dá uma volta inteira em torno do Sol. Nessa contagem de tempo, por exemplo, você vai ver todas as luas têm a mesma quantidade de dias, 28 dias, que é o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. Olha a importância de você estar chegando aqui agora, num ano bissexto que tem um dia que na verdade não existe. Esse é o momento de você começar a sincronizar com o tempo natural da Terra, psicologicamente, inclusive colocando a sua vida em ordem. E assim, o dia 29, o ano bissexto, não existe. Tem aqui um vídeo para você assistir que eu entrevistei o Robson Honorato, que explica para a gente direitinho por que o dia 29 de fevereiro não existe. Eu vou deixar a capa desse vídeo aqui na tela para você reconhecer. Ele está na playlist das entrevistas. E aí você pode pensar assim, pô, mas então vamos falar da serpente. E nós estamos falando da serpente porque a serpente é corpo. E não só o nosso corpo, mas o corpo da Terra. Agora você poderia estar se perguntando, mas se é uma festa que celebra a Terra, a fertilidade da Terra, a prosperidade, por que essa conotação, né, tão assim de libertinagem, uma festa de lascívia, etc. Bom, agora eu vou contar para você algo que eu acho que vai explicar direitinho, ou vai mostrar para você direitinho como é que a nossa percepção do nosso próprio corpo e da nossa própria sexualidade está completamente distorcida. Eu assisti aquela série Roma. Eu não sei se você já assistiu, mas eu aconselho grandemente, principalmente para gente agora que está nessa mudança de cultura. Roma é uma série que foi premiada, ela foi super bem filmada, e ela mostra a história daquela sociedade romana numa época pré-cristã. E aí tem um casal de um soldado que se torna prestigiado do imperador e ganha uma terra por conta disso. E aí esse soldado pega a sua esposa e vai lá todo feliz visitar o terreno que ele acabou de ganhar. E aí esse casal vai acompanhado da família, a família fica no limite do terreno e o casal entra para dentro do terreno e lá no meio eles se deitam. E ele se deita por cima dela. E eles então ficam conversando, puxa, que legal, né, que a gente ganhou esse terreno e pá, vamos começar a construir a nossa casa e tal. E aí, num determinado momento, ela fala assim, bom, agora eu acho bom a gente começar a fingir, né, uma transa aqui, que é para agradar a deusa da prosperidade. Então, veja, a deusa da prosperidade, a deusa da terra, naquela cultura pagã, se agradava quando ela via, ou quando ela presenciava, ou quando ela recebia a energia de um casal transando, de um casal gerando a energia do prazer.
Reflita sobre isso. Bom, dito isso, eu acho que agora já estamos preparados para fazer uma análise da onda encantada da serpente magnética, uma vez que você já percebeu que ao falarmos de sobrevivência, força vital, instinto, estamos falando de prazer. O oráculo da serpente tem o seguinte versinho, e o oráculo da serpente diz assim: unifico com o fim de sobreviver, atraindo o instinto. Selo o armazém da força vital com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então, o propósito de todos esses 13 dias está contido nesse versinho. Eu quero aqui destacar o selo, o armazém da força vital. A força vital é essa força kundalínica, a força da nossa sexualidade. O armazém da força vital se refere à recordação. Armazém é onde estão guardadas as memórias de tudo aquilo que aconteceu. Nós estamos falando de tempo, portanto, esta é uma célula do tempo que armazena memórias. Isso significa que o nosso corpo é um grande armazém de memórias. Nós já podemos olhar com outros olhos as terapias haitianas. Então, nesse período que começa hoje, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, nós estamos iniciando essa onda encantada. O segundo tom dessa onda encantada, que é o tom que traz o desafio, porque ele polariza, ele traz a consciência da dualidade, está com Enlaçador de Mundos. Enlaçador de Mundos é um selo que fala de morte, de oportunidade, de polarizar para estabilizar, para igualar. Então ele fala de igualdade, morte, oportunidade. Toda vez que nós temos uma energia que está muito inconsciente em nós, alguma transformação acontece e às vezes alguma perda acontece para que a gente venha buscar dentro de nós recursos internos, muitas vezes que nós não conhecíamos, para poder dar conta daquela perda, daquele vazio, daquela falta. Eu quero destacar aqui a importância de perdas, de vazios e de faltas. É óbvio que eu não estou falando de nada muito trágico, nem muito dramático, mas eu estou falando sim da necessidade do nosso desapego. Eu acabei de viver agora na onda do humano situações relacionais onde eu tive que me desapegar. E eu percebi o seguinte, que muitas vezes o apego, ele vem com um desejo inconsciente de poder. Porque quando você não quer largar alguma coisa, às vezes você começa até a se violentar para manipular uma situação que você continue segurando aquele relacionamento, aquela pessoa. E você, no fundo, está se violentando, porque você está deixando de ser honesta com você mesma para segurar aquela relação. E às vezes até aquele emprego. Você está totalmente insatisfeita com aquilo que você está fazendo, mas para você continuar tendo o poder que aquele emprego, aquele trabalho te dá, você se violenta e não se desapega. Apenas para a gente refletir sobre isso, porque este é o tom do desafio dessa onda encantada. E lembra que essa onda encantada está falando de prazer. Então, até onde é válido a gente se subjugar a determinadas situações porque não quer perder, porque quer manter o poder sobre elas e está, na verdade, perdendo o prazer de viver. O próximo tom é o tom elétrico, é o tom do serviço e é o tom dessa que vos fala nesse momento. Este é o meu selo, mão elétrica azul. Portanto, no dia 4, nesse domingo, eu estarei fazendo o meu quinversário. E esse selo fala do serviço, né? Quer dizer, qual é o serviço? Qual é a utilidade que essa onda encantada entrega? O serviço é o selo da mão que fala de conhecimento, de cura e de realização. E perceba que o conhecimento aqui é o autoconhecimento. E quando a gente fala que o corpo guarda memórias, né, o prazer,
todo o nosso relacionamento com o prazer ou desprazer do nosso corpo é autoconhecimento. E essa relação de prazer ou desprazer com o nosso corpo, na medida em que a gente conhece e vai acolhendo esse corpo, nós vamos nos curando. É uma cura pessoal, subjetiva e intransferível. Por isso que o caminho do autoconhecimento é um caminho de cura. E talvez por isso eu esteja aqui disponibilizando todo o meu conhecimento, porque ele tem trazido curas muito importantes para mim e eu quero compartilhar essa leitura psicológica dessas ondas encantadas e do Tzolk'in, transformando esse canal num canal de conexão terapêutica. E agora eu aproveito e convido você a se tornar membro deste canal, porque toda onda encantada nós vivemos e eu aconselho você a você fazer o seu diário. Escreve, não precisa escrever todo dia, mas escreve aquelas coisas marcantes que venham a acontecer num dia ou num outro. E depois você compara com essa orientação do tempo desse ponto de vista psicológico que eu trago aqui. E aí você, sendo membro do canal, poderá participar da Conexão Terapêutica, que é uma live que eu faço no 12º tom de toda a Onda Encantada, onde a gente vai trocar as experiências vividas sob a orientação dessa Onda Encantada com esse propósito. E isso é de um aprendizado, de um valor terapêutico que tem se mostrado cada vez mais útil no sentido da nossa cura, da nossa elegância, de nós alinharmos o que pensamos ao que sentimos e esse pensamento e sentimento gerar comportamentos que correspondam ao nosso verdadeiro ser. Então, tá feito o convite. Seguindo, então, o próximo selo dessa Onda Encantada, depois dela prestar esse serviço, através de nos trazer a possibilidade de cura, cada vez que a gente realiza, e veja, quando eu falo realizar na Onda Encantada, eu estou falando de trazer a consciência, de tornar isso real para você. E isso nos leva à cura. O próximo selo é o que vai dar a forma dessa cura. E a forma não é outra do que traz o selo da estrela. O selo da estrela fala exatamente do que eu citei agora. Eu já devo estar decorando essa ordem, né, psicológica do alinhamento. O selo da estrela fala de elegância, fala de embelezar e fala de arte. O tempo é arte, segundo a lei do tempo. Então a arte que a estrela se refere é a arte de ser quem você é. Se você for quem você é, você certamente será uma pessoa elegante. Não por ser uma pessoa que veste roupas caras, mas por ser uma pessoa que está sempre alinhada ao seu pensamento e ao seu sentimento. Então isso é elegância, é alinhamento, é tranquilidade, é não depender da expectativa do outro para você ser quem você é. É você ser belo, a beleza interna, a beleza interior, aquela que deixa a gente brilhar o nosso brilho, estrela, porque nós estamos felizes sendo quem somos. Esse, aliás, é o objetivo aqui do canal, trabalhar nessa linha psicológica para ajudar você a ser feliz. É possível, é possível. Tentaram convencer a gente que a gente é um ser caído do paraíso, que cometeu o pecado original. Não, nada disso, nada disso. O paraíso é aqui na Terra mesmo. Faz um exercício rapidinho comigo. Tira a humanidade sobre a face da Terra. Imagina a Terra, com um clima equilibrado, com seus rios, cachoeiras, montanhas, não é? Então, o paraíso é aqui na Terra. E nós, quando nós justamente absolvermos o fato de nós podermos viver prazerosamente, viveremos felizes sobre a face da Terra, como crianças inocentes. Nada de pecado original, combinado? Então, essa é a elegância da estrela, é o 4º tom, o tom autoexistente, ele fala da forma. Ou seja, todo esse caminho, né, de prazer, de desapego, do serviço do autoconhecimento para a cura, traz a nós a forma da elegância. A elegância é para que a gente tenha como forma de viver o nosso brilho pessoal, o nosso direito de sermos quem somos.
O próximo selo, falando em prazer, em direito de ser quem somos, é o selo da lua, a lua harmônica, a lua no quinto tom. O quinto tom, ele também corresponde à nossa consciência. Por quê? Porque nós somos filhos da terra, portanto nós somos formados do fogo, da vida, da força vital, somos formados do ar, que corresponde à nossa mente. Esse já é um ensinamento que eu trago da leitura psicológica que eu faço do tarô. O ar corresponde à nossa mente, a água corresponde às nossas emoções e a terra corresponde ao nosso comportamento. Agora, o quinto elemento é a nossa consciência, coisa que os animais todos têm esses 4 elementos, mas eles não têm consciência sobre essas inteligências. Nós temos. Então, o quinto elemento é a consciência. E o quinto elemento também corresponde à grande força, à quinta força, que é a força que, no caso das ondas encantadas, dá o comando, dá a potência para que a gente possa, então, continuar desenvolvendo esse conhecimento e esse alinhamento com o tempo natural da Terra. Então, essa quinta força dessa onda encantada vem com o selo da Lua. E a Lua nos ensina sobre fluxo, sobre águas universais e sobre purificação. Olha que forte esse ensinamento. Ele diz que nós podemos nos purificar, nós vivemos a ação de nos purificarmos pelo poder das águas universais. Então, de novo, vivemos a ação de nos purificarmos pelo poder das nossas emoções e dos nossos sentimentos, desde que a gente chegue à essência desse selo, que é o fluxo. Então, isso está dizendo o seguinte: emoção, sentimento é água, é para fluir. É para a gente não se apegar nem àquelas coisas dramáticas e dolorosas que vivemos e deixamos então aquela água parada. E geralmente a gente faz isso com as nossas dores. A gente não quer mexer nas nossas dores. Essa água fica parada. Água parada é uma má água e uma má água é uma mágoa. Ela fica ali pulsando no teu inconsciente, te prendendo a um passado que já não deveria acontecer mais. Então, água é para fluir. E isso serve também para as euforias, para aquelas alegrias também que passam, sabe? A gente vive de momentos, então também ficar muito apegado àquela alegria que muitas vezes pode ter sido vivida com algum companheiro ou com alguma situação sua que já passou, já não é mais a mesma dinâmica, mas se a gente ficar apegado, querendo manter aquela situação ou resgatar aquela alegria de viver, como eu preciso ouvir isso agora, a gente também acaba estancando essa água. E aí não se purifica, começa a ficar, se manchando de amarguras, pequenas mais lembranças, pequenas frustrações, de expectativas que não continuarão sendo atendidas. Então, a quinta força dessa onda encantada que está falando para a gente viver o nosso prazer de ser quem somos, está dizendo, olha, água, emoção, sentimento é para ficar no fluxo, deixa fluir, não estanca nada não, que vem mais coisa por aí. E o que vem é o selo do cachorro, o cachorro rítmico. O ritmo dessa onda encantada, o ritmo do prazer, deve ser dado pelo amor. O cachorro fala nada mais, nada menos do que de coração, de amor e de lealdade. Então são essas 3 palavrinhas. É a ação de amar. Quando nós estamos elegantemente felizes conosco, nós somos capazes de amar. Porque amar é um verbo intransitivo. Amar não é eu amo você porque você me ama, eu só vou te amar por causa disso. Não, amar. Quando nós estamos alinhados, nós amamos. O poder é o poder do coração. E a essência, assim como nós, no selo da lua, se alcançarmos a essência, que é o fluxo, a gente se purifica, a essência do selo do cachorro é a lealdade. Então, se nós somos leais conosco, nós amamos. Nós seguiremos os nossos corações e seremos, então, capazes de amar. O próximo selo é o selo do macaco. Olha que gracinha. O macaco está no tom ressonante. O tom ressonante é esse 7º tom aqui. Ele é o tom ímpar
né? Então ele é o tom que fala de canalização, de inspiração e de harmonização. Ele harmoniza, e quando nós estamos harmonizados, nós canalizamos novas ideias, nós nos inspiramos. E nesse selo em que a gente está falando sobre o prazer do corpo e da alma, né, porque estarmos bem com o nosso corpo, seja ele qual for, estarmos bem com o nosso corpo, estarmos leais ao nosso coração, a nós mesmos, brilhando a nossa luz, nós podemos então canalizar, nos inspirarmos no selo do macaco que fala de brincar, magia e ilusão. A ilusão que o macaco se refere é justamente essa ilusão das nossas vidas, né? Viver essa realidade 3D é uma escola no sentido de que todas as nossas relações são verdadeiros testes para ver se a gente consegue, apesar de estarmos relacionados, conectados, afetivamente vinculados, nós conseguimos manter a nossa elegância. Nós conseguimos nos manter inteiros. Para que nós sejamos capazes de amar, nós não podemos ter buraco nessa lealdade com o nosso coração. Porque se a gente deixar buraco, se a gente admitir determinadas faltas internas, às vezes até por medo e receio de tocar em determinadas dores, essas faltas elas acabam sendo grandes magnetos para atrair o reconhecimento do outro, o amor do outro, e nisso vem a dependência do outro, e nisso vem a grande frustração, quando o outro, que por sua vez tem todo o seu universo, né, a dar conta, não consegue suprir as nossas expectativas. Então é nesse sentido que esse tom ressonante desse selo do prazer de ser quem eu sou, traz o macaco. O macaco fala, olha só, não leva tudo tão a sério, sabe? Isso tudo é uma grande ilusão. Essas relações todas que a gente vive aqui, a gente deve brincar mais, levar menos a sério e prestar atenção na magia. E aí, magia, volto eu lá às culturas pagãs. Magia é nada mais, nada menos do que essa alquimia. Do que você trazer para você a responsabilidade dos seus vazios, a responsabilidade das suas alegrias, a responsabilidade do seu prazer. Porque apesar do prazer que a nossa sexualidade demanda, que é uma conexão, um contato com o outro, não é um contato de vício, de dependência, é um contato de prazer, de dois indivíduos que se encontram e acordam que existe ali uma conexão química, afetiva, emocional ou mesmo intelectual, que é possível dar prazer um ao outro, né? Porque o prazer ele ainda tem essa característica, ele é maior e melhor quando a gente se entrega ao outro para que ele nos provoque prazer no nosso corpo. E isso precisa acontecer numa relação de confiança, numa relação de autoconhecimento, numa relação de muito respeito, percebe? Tá bom, pode até acontecer uma vez ou outra, sem nada disso, mas um relacionamento verdadeiramente amoroso não pode depender desses relacionamentos sexuais furtivos e eventuais, combinado? E sempre, sempre com muita autorresponsabilidade e no sentido do autocuidado e da autoproteção, porque a nossa energia kundalínica, nossa força vital, é de nossa única e intransferível responsabilidade, certo? Então, o próximo selo, e aí a gente já começa a trilhar a outra metade, a metade final da onda encantada. E você vai ver que os próximos tons são o tom galáctico, solar e planetário. Daí você já tira a ideia de que esse pulsar, ele vem da galáxia para o Sol e do Sol para o nosso planeta, trazendo as seguintes vibrações e, portanto, reflexões nos selos a seguir. Bom, o tom galáctico traz o humano. E para quem está seguindo o canal, já aprendeu que todo o tom galáctico, ele traz o aprendizado que nós tivemos na onda encantada anterior.
todo o tom galáctico traz o selo que na onda encantada anterior esteve no lugar da serpente, lá no propósito, né? Então a gente já pode integrar. Esse tom fala de integração. Então o tom galáctico está dizendo o seguinte, olha só, se você alinhou com o tempo natural da Terra, que responde ao pulsar do grande Sol central da nossa galáxia, e viveu atentamente a onda encantada anterior, na próxima onda encantada, que no caso é a da serpente, você já pode integrar esse conhecimento em você. Então é um bom momento para a gente que está fazendo o diário, que tem feito as cortes cristal, que temos conversado, né, a respeito das nossas experiências nas ondas encantadas, para que a gente firme mesmo esse novo conhecimento. A gente tem um teste aí, né, nesse dia, de perceber o quanto nós integramos aquele aprendizado da onda encantada do humano, né? Realizamos mesmo as nossas escolhas, integramos dentro de nós os critérios que nós estabelecemos a partir da tomada de consciência da onda encantada passada, para que a gente faça e cumpra e execute as nossas escolhas. Daí a gente vai para o próximo tom, que é o tom solar. O tom solar, ele tem o compromisso da intenção, de pulsar a intenção do propósito dessa onda encantada. Então veja bem, se a gente tem como propósito, né, o prazer, o instinto, a força vital, a sobrevivência, o tom solar vai pulsar essa intenção. Ele está trazendo como o selo a força desse pulsar, desse reforçar essa intenção de prazer, de força vital e de sobrevivência. E é interessante notar que vai ser justamente nesse dia do caminhante solar vermelho, caminhante do céu solar vermelho, que vai se dar a lua nova do Sol em Aquário. Então é quando o Aquário vai estar assim, junto com a lua, é a energia positiva masculina do Sol, junto com a energia feminina negativa da Lua, positivo e negativo, negativo não por ser ruim, mas por ser o oculto, por ser o escuro, por ser o emocional, por ser o passivo, o receptivo, junto com a energia do Sol, positiva, masculina, executiva, ativa. Essas duas energias estarão unidas, recebendo a inteligência da constelação de Aquário. E Aquário fala do coletivo, da união, da força da união. Esse é o grande aprendizado dessa era de Aquário. É claro que eu não vou perder a oportunidade de convidar você a se tornar membro do canal. Entra para essa comunidade terapêutica aqui, que usa a ferramenta da lei do tempo e do tarô, para que a gente trilhe esse caminho do autoconhecimento aqui e agora, alinhado com o tempo daqui e agora. Sabe que como psicóloga, eu consigo trazer todo o meu conhecimento para fazer essa análise. Agora eu vou confessar uma coisa para você. Eu não encontro em todas as teorias clínicas que eu estudei aprendizado e orientação melhor do que eu tenho encontrado na lei do tempo. Quando você ouve, por exemplo, existem outros canais que estão aí interpretando as ondas encantadas. Quando você ouve as outras pessoas interpretando ondas encantadas, que não são psicólogos, que não têm essa formação que eu tive, parece que são. Porque toda a orientação está ligada a essas questões psicológicas, do desapego, do autoconhecimento, da honestidade consigo mesmo, do ser capaz de olhar a sua dor. E nesse caso, o caminhante do céu, ele fala de explorar espaços internos, com vigilância, vigiar espaços internos. Então, o caminhante do céu, ele olha para os seus vazios, ele não tem medo dos seus vazios, o vazio é parte, porque só se eu tiver espaços internos em mim que eu vou trazer algo do campo das ideias, que eu vou trazer algo da minha própria espiritualidade, que eu vou poder transformar a minha vida numa obra de arte. Porque eu não estarei imitando ninguém e não estarei cumprindo expectativas de ninguém. Eu estarei inspirada pela minha alma. E aí eu trago para você, ai, que delícia isso! Sabe aqueles contos de fadas em que o príncipe beija a princesa e é feliz para sempre?
Pois é, isso é possível. Mais um reforço para o fato de que você acredite que somos crianças inocentes para vivermos o prazer de viver as alegrias nesse paraíso terrestre. Em que medida que o príncipe casar com a princesa traz a felicidade eterna? Desde que a gente entenda que o príncipe é a nossa personalidade que precisa ter coragem de se desapegar, que precisa ter coragem de dizer um não para o outro para poder dizer um sim para mim mesma. É ter coragem de ser leal ao meu coração. É esse príncipe, é essa personalidade que precisa enfrentar os monstros de mágoas passadas e deixar fluir essas águas, perdoar a quem quer que seja que tenha que ser perdoado, perdoar a si mesmo e deixar fluir. É esse príncipe, é essa personalidade que precisa ter coragem de atravessar a floresta medonha do desconhecido. Eu vou entrar por um caminho desconhecido. Se eu explorar meus talentos pessoais, a minha vocação, a minha inspiração, eu vou ter que encarar o desconhecido, porque eu não vou ter certeza do resultado. Então, olha o príncipe enfrentando a floresta escura que amedronta, percebe? Então, o príncipe, a nossa personalidade, quando ela se submete a vencer seus medos, a encarar seus vazios, ela vai ao encontro da princesa. Quem é a princesa? A princesa é a nossa alma. Quem é a nossa alma? Nossa alma é o nosso sonho. E olha aí a lei do tempo que traz o encantamento do sonho. É preciso que a gente se encante. Olha, estou toda arrepiada de falar isso. É preciso que a gente se encante, com a vida, com o momento do aqui e agora. Deixa fluir o passado, larga a ansiedade pelo presente e se encanta com o que está ao seu lado, ao seu redor. Se inspira com essa presença do seu próprio sonho de vida. E esse ano, esse anel que nós estamos vivendo, esse giro de 364 dias, a Terra está dando em torno do Sol, está codificada pelo selo do mago. E o mago fala disso. O mago fala de receptividade, no aqui e agora, de atemporalidade, para que a gente se encante, o encantamento. Então, esse exercício da presença. Olha a importância desse selo do caminhante do céu, pulsando essa intenção do prazer de viver. É preciso que eu tenha espaços internos. Para eu ter espaços internos, eu preciso conhecer muito bem os prazeres do meu corpo, deixar fluir, curar as dores do meu corpo, para poder, então, pulsar essa informação que vem do centro da galáxia, que é sobreviver na força vital através do nosso instinto de sermos quem somos. O próximo selo é o selo planetário. E no selo planetário, quem aparece? O nosso protagonista do ano, que é o mago planetário. Então, veja só, que interessante, né? Nós estamos aqui analisando toda essa onda encantada que fala de prazer, da necessidade da gente absolver, né? Toda essa ideia errônea de pecado, de coisas ruins, né? Perceba todos os palavrões, perceba como a gente trata essa questão tão sagrada que é a nossa sexualidade da pior forma possível, né? Da forma pejorativa, ou seja, a gente desqualifica o nosso maior poder, o que nos é mais sagrado. Então, no tom planetário, o tom que manifesta, né, esse prazer de ser quem somos, é o mago. Aí o mago diz assim, olha, para você manifestar esse prazer de ser quem você é, de uma forma bem fluida, esteja na presença, esteja receptivo no aqui e agora e se encante com todo esse momento do seu aqui e agora. Se encante com tudo que você tem ao seu lado. E se por um acaso você tem ao seu lado pessoas ou coisas que te desencantam, então é hora de você usar a integridade do selo do humano e fazer escolhas. E se desapegar de relações e de pessoas ou de coisas que te desencantam, para que você então siga o seu caminho com o seu poder de escolha, que foi a vivência anterior do humano, da onda encantada do humano, no castelo do refinamento. Este é o castelo da magia. E eu vou fazer um vídeo exclusivamente para falar dos castelos, porque eles são muito importantes, mas não vou deixar esse vídeo aqui ainda
muito longo, então estamos no castelo da magia, o castelo da transformação. E magia é essa alquimia que a gente tem que fazer com esse príncipe, com essa personalidade, para que ele vá sim ao encontro do seu sonho, beije a princesa e seja feliz para sempre. Uma pessoa, um ser humano que é feliz não faz mal a ninguém. E é aí que a gente vai poder cumprir tudo aquilo que a gente espera de uma sociedade próspera, harmônica, solidária e feliz. A gente vai ter toda a capacidade, a habilidade e a confiança de termos relações harmônicas, solidárias, porque estaremos inteiro em nós mesmos. E aí o próximo tom começa a parte da onda encantada, que para mim é o maior ensinamento. Foi o primeiro ensinamento a gente nunca esquece, né? Que foi o primeiro ensinamento de seguir as ondas encantadas, que é perceber que esses tons, o 11º, 12º e 13º, são tons de entrega. É tom que a gente começa a se liberar. O tom espectral, que é o próximo tom, que a gente encontra a águia, está na hora da gente liberar, dissolver, libertar. E vem o selo da águia. O selo da águia, ele fala de criatividade, de mente e de visão. Então é a visão da mente, a visão criativa da mente é que a gente deve soltar, liberar. Aí eu coloco aqui uma dualidade bastante interessante para a gente prestar atenção nessa onda encantada. Quando nós estávamos vendo aqui o oráculo da serpente, a gente viu que a águia é o antípoda. O antípoda é o desafio do selo da serpente. Quem desafia, olha que interessante, quem desafia a serpente, que rasteja, é a águia que voa e tem a visão lá de cima. Então, para mim, quando nós encontramos nesse tom do libera, espectraliza, solta e dissolve a visão criativa da mente, a gente tem duas opções. Uma é nós dissolvermos, né, liberarmos e espectralizarmos essa nova visão de nós mesmos que nós adquirimos ao acompanhar essa onda encantada com todos esses detalhes, todas essas observações que nós vimos até agora. Nós, felizmente, né, teremos uma nova visão de nós mesmos, do nosso próprio prazer. Caso contrário, né, caso a gente não tenha visto nada, eu acho que a gente pode dissolver, liberar e nos libertarmos de visões antigas de nós, né? Esse é o desafio. O desafio do oráculo da serpente é a águia. A serpente enxerga de baixo, a águia enxerga de cima. Então, se eu pegar a minha visão de baixo, a visão do meu corpo, a visão do meu chakra básico, do que me dá prazer aqui na Terra, e levarmos a águia, agora, a águia voa aí, né, na minha mente superior, na mente da alma, e traz aí uma ideia para mim, para eu realizar esse meu prazer. Caso contrário, que eu libere, espectralize essa visão lá de cima, essa visão da mente superior, percebe? E olha que eu nem falei dos 10 portais de ativação galáctica que estão presentes nessa onda encantada, mas eu vou fazer um outro vídeo só para falar dos 10 portais de ativação galáctica. Eu já estou fazendo aqui, ó, já estou prometendo um vídeo dos castelos e um vídeo dos portais de ativação galáctica. Pode esperar, tá? Então, se inscreve agora, aciona o sininho, porque o trabalho aqui é de verdade, um trabalho psicoesotérico de autoconhecimento para que a gente seja feliz, autorrealizado. Esse é o meu serviço nesse momento de transição planetária para você. Então, torne-se membro do canal e olha qual é o selo que vai orientar a nossa corte cristal, que é assim que nós chamamos quando a gente se reúne nos tons cristais das ondas encantadas. É o selo do guerreiro, guerreiro cristal. Questionar com intrepidez. Questionar através do poder da inteligência com intrepidez. Então, numa onda encantada dessa, que trabalha tanto o nosso corpo, nossos instintos, nossos prazeres,
do ponto de vista da Kundalini, que é essa energia do prazer, que ao mesmo tempo que é tão poderosa, ela é tão instintiva, né? Ela é instintiva, ela não é civilizada, ela é da ordem da selvageria. Quando vem, né? Quando vem a química, o tesão, nossa, não tem razão que dê conta. Para você ter uma ideia, né? O chakra que dá conta dessa energia, que quando ela sai do chakra básico, que tem como função conectar a gente com a Terra, o chakra da criatividade, que trabalha com a nossa sexualidade, que é capaz de manter a espécie pela reprodução, é o chakra do baixo ventre, o chakra criativo do baixo ventre. Então, quando a gente se sente magnetizado, né, com tesão por outra pessoa, que sente essa química, a gente tá sendo acionado nesse chakra instintivo. Não tem razão. Por isso que às vezes a gente tem maior tesão por uma pessoa que, né, num relacionamento, na construção de um relacionamento, de um amor verdadeiro, que leve em conta outros critérios, valores, princípios, gostos, e enfim, para que essa relação continue, aí a gente tem que ir para um outro chakra, que é o chakra do coração. Então você vê, relacionamentos amorosos são regidos pelo chakra do coração. Relacionamentos de tesão, de sexualidade, de energia, estão regidos pelo chakra o segundo chakra criativo. Então são dois chakras diferentes, tá vendo? E a gente não vive só com um. Na verdade, a gente vive com todos eles bem alinhados. Senão, a gente vira uma orquestra desafinada, onde ninguém se entende, onde a gente perde a coerência, onde a gente perde a sanidade mental. Ansiedade, depressão, aquelas coisas, né? Remédio para dormir, remédio para acordar. Então, veja, temos o chakra do prazer, temos o chakra do amor e tudo é uma questão de alinhamento. Talvez por isso, na hora de universalizar, e o que é universalizar, dedicar e cooperar? É justamente a gente trocar as nossas experiências. Por isso é o tom cristal. O que fala o tom cristal? O tom cristal, para mim, me remete a Cristo. Me remete a Cristo quando a gente está falando da verdade cristalina, sabe? O cristal na Terra é aquele que guarda a história da Terra, é aquele que guarda a memória da Terra. E essa memória da Terra é a verdade. E outra frase esotérica que eu acabei de me lembrar agora, lida nos livros de Blavatsky, que ela diz o seguinte: olha, a verdade não está com os homens, a verdade está entre os homens. Então a gente está falando disso, sabe, gente? A gente está falando de uma cultura. E nós, da Lei do Tempo, temos o compromisso, ou pelo menos sabemos que estamos aqui para criar uma nova cultura. Essa nova cultura é justamente a verdade que está entre nós. Tipo, sonho que se sonha sozinho é só um sonho, sonho que se sonha junto é uma realidade. É isso, sabe? Por isso, a importância dessa reunião, dessa troca de experiências, porque nós estaremos construindo uma verdade, uma cultura de paz, uma cultura de lealdade a si mesmo, uma cultura de não ter culpa ao se sentir prazer, uma cultura que não fica oprimindo a nós mesmos quando nós queremos viver a nossa arte, quando a gente quer viver a nossa subjetividade, sem culpa e sem vergonha. Então são esses tipos de questionamento, como é que foi, né? Como é que foi, como é que deixou de ser, sem julgamento. Por isso precisa ser uma reunião fechada só para membros, porque aqui, e isso é da minha responsabilidade, né? Atentar para o fato de que não caiamos na tentação do julgamento, da avaliação do outro. Então a corte cristal não é uma corte que a gente fica falando, mas você não acha que a outra deveria ter feito assim? Não, não é uma corte de conselhos, é uma corte de troca de experiências, porque ninguém sabe melhor do que você mesmo, do que aquela expressão comportamental, mental ou emocional te valeu, te trouxe. Então a gente confessa, sabe? E ao confessar você realiza
isso é Lacan, né? Quando você dá um nome, como quando você configura numa frase, numa oração, você tem aquilo na mão para você fazer a sua magia, o seu alinhamento da sua personalidade para que ela possa, né, cumprir o sonho da sua alma. Percebe? Então tá aí o convite, torne-se membro do canal, tá aqui em algum lugar, entra qualquer membro. Como membro da Conexão Terapêutica, você ganha o direito de participar da Corte Cristal. Como membro da Conexão Planetária Tarô, você ganha aulas sobre tudo isso que eu trago aqui em termos de conhecimento do tarô, de conhecimento do Tzolk'in, dos Qins, de como eles atuam na nossa alma, enfim, é uma grande escola dinâmica, sem curso para você fazer depois. Fica aqui que a gente vai aprendendo enquanto evolui. E por fim, super importante, aquele tom que vai então transcender, é o tom que vai dar passagem para a próxima onda encantada. É preciso que a gente transcenda essa vivência, esse aprendizado, para que a gente então salte para a próxima onda encantada. E quem é que está nesse tom? A nossa queridíssima Terra, o selo da Terra. O selo da Terra fala de navegação, de sincronicidade e de evoluir. Então veja que a nossa evolução, ela está transcendendo a nossa condição, ela está no tom cósmico, né? No tom que alcança a sabedoria cósmica na onda encantada da serpente. Então a gente evolui porque nós percebemos as sincronicidades quando nós estamos totalmente presentes no nosso corpo, e aí sim a gente pode navegar junto com o planeta Terra e realizarmos essa transição planetária junto com ele, e não sofrer a possibilidade de eliminação da espécie humana, né? Porque a gente é capaz, né, de se eliminar. Nós tivemos aí alguns exemplos que o ser humano pode adoecer de uma forma geral se ele continuar, né, ameaçando a saúde da Terra. E, por outro lado, também essa ignorância, né, dos grandes poderosos que parecem crianças birrentas fazendo guerras, podem destruir o planeta. Então, quando a gente fala da Terra, de evoluir, a gente está falando de estar muito presente no nosso momento, no nosso corpo, para perceber as sincronicidades e seguir junto com a Terra, navegando na nossa órbita, no nosso sistema solar, e o nosso sistema solar, por sua vez, navegando em torno do grande Sol central da nossa galáxia. E, para finalizar, eu quero trazer para vocês 2 arcanos maiores, que eu não vou nem colocar na tela, porque eu quero que seja uma coisa bem contundente. Eu acho que se eu pegar a carta do tarô e mostrar para você, eu acho que ela vai fazer assim vai causar mais impacto. Por quê? Porque o selo da serpente, ele deveria estar relacionado ao arcano maior do diabo. Porque o diabo fala dessa energia kundalínica, o diabo fala do magnetismo, o diabo fala do gênero, da questão de gênero. Tá vendo aqui, olha, o diabo conectando o homem e a mulher, a energia masculina e feminina, né, e fazendo com que então ele cante e dance. Olha, ele está cantando, ele é um sátiro. Um sátiro é um dos personagens das festas dionisíacas. Eram os sátiros e as bacantes. Os sátiros, eles tinham essa, né, metade animal e metade humano, porque eles seguiam o seu instinto, né? Eles seguiam os instintos e cantavam e dançavam e celebravam como humanos. Então ele trata do gênero, da alegria, da dança, né, da união, do magnetismo entre a energia feminina e masculina. Deveria ser esse o arcano representante da serpente, só que não é. Nos meus estudos psicológicos, porque eu trabalho com a questão psicológica do autoconhecimento, o arcano que está representando o selo da serpente é o arcano do Papa, ou Hierofante, no tarô mitológico. É o 5º arcano, é a 5ª força da serpente, é o 5º elemento, é a consciência. Por quê?
porque toda a nossa sexualidade está regrada, dominada pelas regras sociais e morais e religiosas. Diz para mim que não. Então está na hora da gente questionar com inteligência e intrepidez a maneira como nós estamos avaliando, julgando, nomeando e lidando com a nossa sexualidade. Não é à toa que começa a ficar popular entre a nossa sociedade alguns workshops, alguns trabalhos com o Tantra. Mas não com o Tantra, essa coisa, né, ainda julgada por uma falsa moral, por um desconhecimento total do que é essa força, né, kundalínica, mas o Tantra que trata a energia sagrada da Kundalini. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de despertar espiritual e de despertar da consciência. E como nós estamos nesse momento apocalíptico, dessa polaridade, tudo está assim, o bem e o mal estão andando juntinhos. Então, da mesma forma que a gente tem um uso, né, dos novos protocolos de cura de uma forma errada, manipulada, de uma forma destrutiva, ayahuasca, cerimônias, rapé, eu conheço pessoas muito sérias que trabalham com a cultura indígena e que ficam escandalizadas com o que fazem com essas saberes ancestrais. A pessoa faz um curso aqui, na semana seguinte está dando um workshop ali, né? Então, a mesma coisa também com o Tantra, né? O Tantra é sagrado. Eu, certa vez, eu vou fechar aqui com esse comentário. Eu fui fazer um curso de biopsicologia com a Susan Andrews. O curso era todo sobre Tantra, sobre a nossa energia, sobre como essa energia se expressa em cada um dos nossos chakras, básico, criativo, plexo solar, do coração, da garganta, do terceiro olho e o chakra da coroa, e a cura dessa energia em cada um desses chakras, e você só sabe lá dentro que ela está trabalhando com Tantra. Ela nem dá esse nome para não provocar avaliações e julgamentos distorcidos. Então é um curso de biopsicologia, mas veja, bio, nosso corpo, psicologia, nossa alma. Então deixo aqui essas reflexões para vocês, espero que você se torne membro do canal, quero encontrar com você nessa corte cristal do dia 13, dia 13, será que eu estou certa? Que eu tinha visto que ia ser uma quarta-feira, eu estou vendo que dia 13 é terça-feira de carnaval, eu já não consigo garantir que poderemos fazer essa corte cristal juntos, porque eu estarei trabalhando num retiro espiritual. Então eu vou conferir aqui se eu coloquei as datas direitinho, se por um acaso a corte cristal for se dar no dia 13, terça-feira, não haverá corte cristal nessa onda encantada. Se ela for na quarta-feira de cinzas, talvez ela aconteça, tá? Então, fico por aqui, gratidão infinita por você estar aqui. Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você. Fica com a vinheta. Beijo. Tchau.